Tudo bem, pessoal? Eu sou o Marcelo de Matemática. Estou aqui para convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, o Helper Matemática. A gente vai colocar aqui, então, muitas dicas de matemática para dar uma forcinha nessa matéria que, de vez em quando, incomoda um pouquinho os estudantes, né? Então, bora lá. Aula de frações. Vamos falar um pouquinho sobre frações, tá? Frações, gente. O conceito inicial de fração é uma ideia de divisão, de separação, de pedaço. É um fracionamento de alguma coisa que é inteira. Então, vamos pensar o seguinte: a gente tem uma figura aqui que representa o número um, que representa o inteiro. E essa figura ela pode ser dividida em diversas partes. A gente vai dividir essa figura aqui em quatro triângulos. A gente tem um triângulo maior e quatro triângulos menores. Se a gente pinta um primeiro triângulo, a gente já tem uma fração, uma parte desse triângulo maior. Essa parte aqui representa um quarto de todo esse triângulo. Se a gente pintar duas partes, a gente tem dois quartos, três partes, três de um total de quatro, e quatro partes, quatro quartos, que representa um inteiro. Cada uma dessas frações, ela é um número, mas é importante também a gente pensar que ela pode ser olhada como uma divisão. Assim, o 4 dividido por 4 nada mais é do que o número 1 e representa toda a figura. A fração, então, como eu disse, ela é uma divisão, pode ser vista como uma divisão, onde o numerador está na parte de cima do traço da divisão, e na parte de baixo a gente tem o denominador. Uma pequena observação é que o denominador tem que ser sempre diferente de zero. As frações não precisam ser apenas representações de números menores do que um, elas podem também representar números maiores do que a unidade. E aí a gente tem que pensar de uma maneira um pouquinho diferente. Então, se eu tenho um retângulo que representa a unidade, e esse retângulo ele pode ser dividido em algumas partes. Nesse caso, em duas partes, a gente vai achurar uma parte, a gente tem um meio. A gente achura a segunda parte e a gente tem, então, dois meios ou um inteiro. A gente junta essa parte com uma outra parte que tem o mesmo tamanho. Então, esse um inteiro também pode ser dividido em duas partes, e a gente também pode achurar uma dessas partes. E aí a gente tem, para a primeira figura, uma fração que é 2 sobre 2, 2 meios, ou um inteiro. E a gente adiciona ela a outra fração, representada pelo retângulo da direita, que é um meio. Notem que vocês têm os dois denominadores iguais, os números 2 aqui. Então, quando os denominadores são iguais, a gente apenas repete eles e realiza a operação, que nesse caso é de adição. 2 mais 1 é 3. Essa fração aqui, 1 inteiro mais metade, ela é representada pela fração 3 meios. Como é que fica a leitura dessas frações? Então, a gente lê da seguinte maneira: o numerador ele é lido na forma cardinal, 1, 2, 3, 4, 5. Os denominadores nas formas ordinárias. Então, você tem 1 meio, 2 terços, 5 quartos, 7 quintos e assim por diante. As frações, elas podem ser também associadas aos números decimais. A gente tem aqui uma reta numérica, começa no zero, e o intervalo dessa reta numérica é uma unidade. Isso aqui, essa reta numérica, ela poderia, sem dúvida nenhuma, representar também o conjunto dos números naturais. Mas imaginem vocês agora que a gente tem um espaço, um intervalo entre o 0 e 1. Vamos tentar, então, aumentar esse espacinho aqui entre o 0 e 1 na reta de baixo, tá bom? Então, esse espaço agora eu vou dividir ele em 10 pequenos intervalos, tá bom? Esses 10 pequenos intervalos, cada um deles será uma fração de um número inteiro. Então, eu tenho uma primeira fração, um pedacinho de 10, depois dois pedacinhos de 10, três pedacinhos de 10, e assim por diante. Cada um desses pedacinhos equivale a uma parte de um total de 10, já que esse intervalo entre 0 e 1 foi dividido em 10 pedaços. Ou seja, cada pedacinho que compõe esta figura total aqui, deixa eu ver o mouse, onde é que está? Que compõe essa figura total aqui, ela é um décimo. E está aparecendo aí na representação aqui em cima, um décimo, dois décimos, três décimos e assim por diante, até que chegue aqui no 10 décimos, que representa também uma unidade.
tá? Mas o que vem a ser esse 1/10 em representação decimal? A fração 1/10 é um pedaço de 10. Então, essa fração decimal, ela é uma divisão do número 1 por 10. E se a gente fizer essa divisão, a gente começa a perceber o seguinte: eu não posso dividir o número 1 por 10. O que eu faço, então? É um truquezinho, eu coloco um zero do lado do 1, e aí um zero com uma vírgula aqui embaixo. E multiplico 10 vezes 1 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Então, o resultado da divisão do número 1 por 10 é o número 0,1. 1/10, 1/100, 1/1000 e assim por diante são as chamadas frações decimais, frações onde o denominador ele pode ser escrito como uma dessas potências de 10, tá? Então, mais alguns exemplos para a gente poder fixar bem essa ideia da divisão, da passagem da fração para um número decimal. Então, eu tenho aqui o número 3/5, eu quero saber qual é o número decimal equivalente a essa fração 3/5. Basta, então, que eu divida o número 3 pelo número 5. Já sabemos que não é possível dividir 3 por 5, a gente acrescenta um zero do lado do 3 e um zero com uma vírgula ali embaixo do 5. E aí a gente multiplica o 5 por algum número que dê 30, no caso 6, né? 5 vezes 6, 30, então a gente sabe que 3/5 é uma fração representada na reta numérica pelo decimal 0,6. O número 9/4. Então, o 9 ele é maior que o 4, eu posso fazer essa divisão. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, me serve melhor, chega mais perto do 9. 4 vezes 2 dá 8, sobra 1. Não posso dividir o 1 por 4. O que eu faço? Eu acrescento um zero aí. Agora sim, 4 vezes 2, 10. Desculpa, 4 vezes 2, 8. E 10 menos 8 dá 2. Eu também não consigo dividir, agora eu acrescento um zero, fica 20. Então, 4 vezes 5, 20. E agora sim se encerra a divisão. A fração 9/4 é equivalente ao número decimal 2,25. Para encerrar essa parte, a gente tem o número 1/3, que é uma fração. E, novamente, o 1 eu não posso dividir por 3, ele é menor do que 3. Eu acrescento um zero ao lado do 1 e coloco também uma vírgula aqui embaixo. Então, 3 vezes 3 vai dar 9, é o mais perto do 10 que eu consigo chegar, e o resto vai ser 1. Observem que eu também não consigo dividir de novo 1 por 3 e vou acrescentar novamente um zero. E aí, de novo, 3 vezes 3, 9. Vai sobrar 1 de novo, ou seja, esse resto está se repetindo. Enquanto o resto se repete, eu vou ter também esses números aqui se repetindo. Esses números que se repetem depois da vírgula, eles são chamados de período. E essa é uma dízima periódica. Muito bem. Então, para completar a nossa ideia dos números, das frações sendo representadas na reta numérica, nós temos aqui as frações, 1/10, 2/10, 3/10, como foi mostrado no slide anterior, e agora a gente também faz uma associação aos seus valores decimais, não só até o número 1 ou 10/10, mas eu coloquei aqui também 11/10, 12/10, e segue desta mesma maneira. Então, para ampliar e já caminhar para o encerramento desse vídeo, eu queria falar das frações equivalentes. As frações equivalentes elas são muito importantes, porque elas nos permitem fazer operações com frações, principalmente adição e subtração, sem ter que utilizar a fatoração, o MMC, aquela regrinha que divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, né? Então, frações equivalentes, elas são frações que representam uma mesma quantidade numérica. Então, um exemplo aqui, a gente tem um número inteiro, essa figura geométrica, esse retângulo, representa o número 1, representa o inteiro. A gente vai começar a dividir essa figura. Dividimos em duas partes e a gente achura, pinta uma delas, e aí a gente tem uma fração que é 1/2, representa a metade. Se a gente dividir de novo essa fração, a gente tem, então, 2 pedaços pintados em um total de 4. Notem que a gente não pintou, a gente não ampliou a área pintada e também não diminuiu. Então, 1/2 representa a mesma quantidade que 2/4. Se a gente dividir de novo, agora em 8 pedaços, a gente tem que 4/8 também é equivalente a 2/4, que é equivalente a 1/2. Então, é importante guardar
Essa dica ela é muito interessante, que frações equivalentes não são frações iguais, mas são frações que representam a mesma quantidade. Pode ficar uma dúvida agora, afinal de contas, como é que eu faço para obter várias das frações equivalentes? E a dica que a gente dá aqui é a seguinte: então, partindo da fração 2/3, eu apenas multiplico o numerador e o denominador por um mesmo número. Pode ser 2, 3, 4, pode ser 1.000, pode ser 1.000.000. A nossa dica é multiplicar por números menores, que o cálculo fica mais simples. Então, eu vou multiplicar o 2, que é esse numerador aqui, e também o 3 por 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 3 vezes 2 vai dar 6 e eu consigo uma fração que é equivalente a 2/3. A fração 4/6 é equivalente a 2/3. Posso continuar esse processo, obter mais uma fração equivalente. Importante falar que eu estou multiplicando é a primeira fração sempre, o 2/3. Agora eu vou multiplicar o 2/3 por 3. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes 3 vai dar 9 e, portanto, 6/9 é equivalente a 2/3 e a 4/6. E assim eu posso seguir nesse processo, dessa vez com o 4, 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 4 é 12. E assim a gente pode, é claro, a gente pode obter infinitas frações equivalentes ao número 2/3. Um outro exemplo, a fração 3/5, ela foi multiplicada por 2, chegamos então a 6 décimos, depois ela multiplicada por 3, chegamos a 9/15, e depois por 4, chegamos então a 12/20. Então essa é uma dica para você poder obter frações equivalentes. Tá legal? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos.